Vertical FM. Vertical. Diariamente, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, Revista Vertical. O nosso encontro é aqui, com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, reportagens, informações, dicas, interação e a sua participação. No ar, Revista Vertical, com Fabiano Felipe. Olá, olá, bom dia para você ligado aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Está começando o Revista Vertical de hoje, né? Eu sou o Fabiano Felipe e tenho a grata honra de estar aqui, né, com você. E diariamente a gente tem esse programa, de segunda a sexta, sempre das 11 ao meio-dia. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito importante, muito relevante. E eu ouvi algum tempo atrás uma estatística que dizia que em torno de 60 a 70% das pessoas que hoje compõem a população carcerária no Brasil, isso é uma referência Brasil, são pessoas que lhes faltam a figura do pai. Ou seja, são órfãos de pais mortos ou de pais vivos. Então a gente passa a gerar uma associação quando falta essa figura do pai. E a gente entende que pela palavra de Deus, o pai, quando diz que os filhos são como a aljava, como as flechas da aljava, significa que quem dá a direção, quem dá o propósito, quem dá o rumo, quem projeta é o pai. E quando falta isso, obviamente que nós vemos filhos sem direção, filhos sem propósito, filhos perdidos. O tema do programa de hoje é paternidade e nós vamos conversar aqui com o apóstolo Casas, que nos dá honra, né? E eu agradeço desde já por ter atendido esse convite. Ele estava com uma agenda já praticamente fechada com as rotinas e ele aceitou esse desafio de falar sobre paternidade no programa de hoje. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fabiano. E bom dia a todos os amigos lá do outro lado, os irmãos, irmãs, né? Na linguagem evangeliquei, né? Mas todos somos amigos, somos famílias de Deus. Bom dia a todos e a honra com certeza é minha, pode ter certeza disso. Apóstolo Casas, vamos aproveitar já. A questão é o seguinte: o senhor é pastor de igreja, mas antes disso o senhor é pai de família, né? Sim. Tem esposa, tem os filhos. Mas antes de ser pai, o senhor já era filho. Sim. E é um ciclo. Filho, pai, pai, filho. Como é que isso começou? Tem até aquele ditadozinho, né? Que o pessoal às vezes tira aquela ondinha. Mas quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A gente sabe que pelas escrituras sagradas... Foi a galinha. Primeiro foi a galinha. Com certeza. E na até linhagem... porque o ovo é um fruto da galinha. Então, se não tinha galinha... E a galinha é um fruto do ovo. Exatamente. Mas a Bíblia diz que Deus criou os animais. Ok. E a gente entende, existem várias teorias que são propaladas aí com relação à criação, o início de todas as coisas. A gente acredita piamente de que não é uma teoria, mas de que de fato é o criacionismo. A gente acredita nisso, né? Que o homem foi criado por Deus. Até que se prove o contrário. E vão tentar e vão suar muito, né, apóstolo? Sim, estão tentando, mas não vão conseguir, né? Existe um elo que não fecha, né? Não fecha. Não sou cientista, mas eu leio bastante sobre isso. Tem vários equívocos, a datação por carbono 14 e tudo mais, eles são muito, muito subjetivos, né? A gente sabe disso, né? Tem isso como uma lei, aqueles que querem sustentar uma descrença na palavra de Deus, né? Uhum. Mas nada disso passa de uma teoria. E uma teoria, ela não passa de uma ideia até que ela seja provada como verdade. Então ela para de ser uma teoria e ela passa a ser um ensinamento ou até uma doutrina. Mas por enquanto é só teoria, não é outra coisa. Uau!
Gente, nós estamos aqui conversando com o apóstolo Casas hoje, falando sobre paternidade. Esse é o nosso tema. O que o senhor entende, apóstolo Casas, com esse termo? O que significa paternidade? Fabiano, a paternidade, como você foi muito feliz, né? Você falou no começo sobre Salmos, né? Como as flechas da aljava, assim são os filhos da juventude, né? É o pai que direciona, é o pai que projeta, é o pai que dá destino. Então, ser pai é isso. Ser pai é isso. Eu, fazendo uma análise muito crua desses dias de pandemia, uma das coisas, entre tantas, que Deus está ensinando a raça humana, né? Novamente, ela se voltar para as coisas simples da vida, ou até as coisas comuns da vida que haviam sido abandonadas e não eram mais valorizadas, sendo elas o sustentáculo da própria sociedade humana, da família e da vida. Uhum. Então, nessa questão da pandemia, a família está restaurando esse lugar. Uau. Mulheres que não tinham mais tempo para fazer um almoço, fazer uma janta, por causa da sua correria, do seu dia a dia, ela voltou para dentro de casa. Hoje está preparando almoço, preparando janta e cumprindo o papel, como a Bíblia diz, que a mulher nutre. O homem, que ele não tinha mais tempo para nada, né? Quando ele chegava em casa, os filhos estavam dormindo, saía de casa, os filhos dormindo. Então, exato. Hoje não, hoje ele tem um dia, inclusive, uma coisa que há muito tempo não se fazia, acompanhar a lição de casa dos filhos e ajudá-lo. Está voltando a ser pai, está desenvolvendo um relacionamento com o filho que ele só ia perceber a falta quando eles crescessem. Apóstolo, será que a humanidade esqueceu isso ao longo do caminho? Como é que a gente pode se perder assim desses princípios que a gente sabe que norteiam? A gente sabe que a família é a célula máter, a célula mãe, né, da sociedade. E como a gente pode se perder ao longo do tempo essa visão, esse propósito? Fabiano, é que a evolução social, né, o homem em si, infelizmente existe sempre por trás, né, o pano de fundo, uma manipulação satânica. E Satanás, no seu empenho, com certeza ele trabalha para destruir a família no formato como Deus criou. Porque essa família, ela trouxe a sociedade organizada até aqui. Uhum. E, né, já diria o velho ditado, nós que somos brasileiros amamos futebol, certo. Time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. E agora estão inventando a mexer nisso, né? E o que vai acontecer é uma plena desestruturação da família ou da sociedade como conhecemos, a organização social. Uau. Né? Eu lembro que quando eu era piá, vi uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Isso era fundamental para dar ao jovem o entendimento da sociedade e da política. Nós crescíamos com vontade ou conhecendo a política, crescíamos com vontade ou querendo promover a sociedade. Hoje está uma coisa translocada, uma coisa fora do ambiente normal. Né? Hoje nós vemos um videogame que o camarada ele morre 200 vezes no mesmo jogo, ele volta para o mesmo jogo e aí daqui a um pouco na sua mente ele acredita que a vida real é isso. O primeiro ponto é que ele perde a noção do perigo de perda da sua vida, e o segundo ponto, o amor pela própria vida. Então está havendo uma desestruturação plena e completa. E não poderia ficar fora disso a família como ela é conhecida desde então, desde que o mundo é mundo. Sempre houve. E é interessante, Fabiano, que nas sociedades antigas a poligamia ela era algo normal. Inclusive na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, os homens tinham mais de uma esposa. Mas é interessante que a esposa não tinha mais de um homem. Era um pai e várias esposas. Então, ele teria que ter um homem na vida dela para que desse destino para aquele filho. Não várias mães dando destino para os filhos. É um pai dando destino para vários filhos. Uau. A figura paterna ela é essencial para destravar o destino de uma criança. Ela é essencial. É interessante porque no estudo pragmático, né, da psicologia, da psicanálise, Freud principalmente, eles falam tanto da questão
da ordem, da organização social, Sim. e não são enfáticos na paternidade, na figura paterna, como alguém que tem a responsabilidade de dar destino. Mas isso é proposital? Lógico que é. Entendeu? Ele vai dar destino profissional, familiar, espiritual, vai dar destino, inclusive para a relação com o seu próprio cuidado, a autoestima. Ou seja, e aí quando a gente fala de autoestima, a gente já começa a chegar na questão da identidade da pessoa. Perfeito. Você vê que existe uma cerimônia que os judeus realizam até hoje. Até na primeira vez que eu estive em Israel, estava vendo ela lá no Muro das Lamentações. O Bar Baraká, ou Bar Mitzvah. Para o menino é o Bar Baraká e para a menina é o Bat Baraká. Então havia assim centenas de adolescentes, meninos e meninas. Meninos com 12 anos, meninas com 13 ou vice-versa, não estou lembrado direito agora. Mas é interessante que tanto para a menina quanto para o menino é o pai que afirma a identidade dele ou dela. É o pai que chega e diz: você é homem, você nasceu para casar, para gerar filhos, para ter uma esposa. Você é menina, você nasceu para casar-se, ter um esposo, gerar filhos. Ele vai afirmando a identidade para que essa criança, diante de todos os distúrbios que a sociedade, essa sociedade canibalista, né? Canibal, ela oferece, pelo menos que ele tenha convicção da sua identidade firmada como homem, como mulher e como alguém que tem uma função essencial na questão social, não no contexto só de família, mas de humanidade. Então nós começamos a descobrir em Deus, né, a figura de Deus, o Criador dos céus e da terra, no comportamento dele conosco, é a melhor exemplificação de pai. Apóstolo, eu quero aproveitar aqui e como você colocou, que nós temos aí ramos, né, que tratam da saúde emocional, né, da saúde psíquica, e a gente vê realmente pessoas que até têm uma certa relevância e sucesso nas suas áreas profissionais, né, tem uma certa relevância no mercado, né, nas artes, mas muitas vezes falidos na sua essência, porque eles não conseguem trazer o mesmo sucesso que eles têm numa carreira, né, profissional para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para a relação com os seus filhos. Sim, Fabiano, nós que estudamos a palavra de Deus e somos uma igreja pentecostal, nós entendemos, né, estudamos e cremos na movimentação espiritual. E uma das questões é a maldição familiar que nós falamos. Porém, nós precisamos entender que os pais, eles estão exemplificando uma vida para os seus filhos. Certo. Então é muito comum um pai que era envolvido com prostituição, ele ter filhos e filhas envolvidos com prostituição, com bebedeira, com mau comportamento social, os filhos, porque ele é o modelo do filho dentro de casa. Ou seja, aí tem a questão do modelo social como pai, né? Mas também tem a questão da herança espiritual que traz sobre Perfeito. Os filhos. A tua pergunta, Fabiano, ela fala basicamente sobre isso. Quando um menino ou uma mulher, né, uma menina, eles têm um testemunho dentro de casa de um lar destruído, de um lar desestruturado. Então ele na frente, ele não vai ter uma referência. Nós somos seres influenciáveis e influenciadores, e nós precisamos de um ponto de referência para tudo em nossa vida, para tudo. Inclusive, se você tiver no espaço, você precisa ter um planeta como teu ponto de referência. Você, para andar, hoje se tem bússola, GPS, mas há não muitos anos atrás, você cruzar a mata, o deserto, o oceano, eram bússolas. Você pegava um sextante e se guiava pelas estrelas, né? Então você tem que ter um ponto de referência, e nós como seres humanos, nós temos que ter uma figura de referência para entendermos do nosso comportamento como seres humanos, quer homem, quer mulher, e comportamento social. Nós precisamos. E apóstolo, uma coisa que é interessante é que essa questão da referência, até para se ser rebelde, precisa de uma referência. Sim. Fabiano, você vê que até a fala humana,
a fala humana, o ser humano não era para falar. Isso é uma das maiores questões científicas. Nós fomos ensinados a falar. Uau. Tanto que, segundo a ciência, todo ser humano que não aprendeu a falar até os seus 10 anos de idade, ele nunca mais aprende. Uau. Que ele tem uma parte do cérebro que ela é desenvolvida para exercer essa codificação nas cordas vocais. Porque fala nada mais é do que uma codificação. Exato. Né? Eu pego um pensamento e codifico ele. E eu expresso ele através da minha fala. Então isso é algo que eu preciso de alguém que me ensinou. Uma referência. Eu não vou nascer dentro de uma família de brasileiros e vou falar chinês. Eu não vou. É o meu convívio, torna a minha referência, inclusive na fala. E daí vai todos os meus comportamentos, os meus trejeitos, os meus tiques, o meu amor, a minha paixão por animais, por pessoas, por dinheiro, por carro, por avião. Eu estou sendo influenciado. A figura do pai, ele precisa olhar para trás para ver quem está seguindo ele. Uau. Tanto que o salmista Davi, ele falou: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho. Eu digo, ó, lá é o lugar que tu tem que ir. E vem, anda onde eu estou andando. Ele fala no caminho. Então eu sou um referencial para os meus filhos. Eu sou. Uau. Então Então o pai, querendo ou não, ele é essa referência e ponto. Ele é. Sabe que uma das histórias mais incríveis da Bíblia Sagrada sobre paternidade é a história de Jó. A história de Jó, eu já tive a oportunidade de uma vez falar sobre isso num programa de rádio. Não era aqui na Vertical, era lá na Vertical FM ainda. Mas Jó, para mim, de toda a Bíblia Sagrada, fora Deus, né, que, abrindo parênteses, Jesus Cristo não veio apresentar Deus para ninguém. Uhum. Ele veio apresentar o Pai porque Deus Israel já conhecia e o mundo pagão tinha os seus deuses. Ele veio apresentar o Pai. Tanto que ele dizia: eu vim do Pai, assim como eu sou, o Pai é, quem viu o Filho vê o Pai. Ele falou que ele era o Pai em todo o tempo. A oração é Pai nosso, né? Deus nosso. E por que isso, apóstolo? Porque a humanidade, ela estava distante de Deus como Pai. Deus desde o começo quis ser Pai. E nós desejamos um Deus sentado no trono com cetro, mandando para o inferno e para o céu. E não é, ele é um Pai. Uhum. E Jesus veio apresentar o Pai para a humanidade. Tanto que o único momento que ele chama Deus de Deus é na cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ali Jesus Cristo fala: Deus meu, porque todos os pecados do Fabiano Felipe, todos os pecados do Casas, todos os pecados de toda a humanidade durante todos os séculos e gerações estavam sobre ele. E a Bíblia Sagrada é muito clara, ela diz que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E naquele momento que todos os nossos pecados estavam sobre Cristo, Deus teve que se separar. Porque Jesus crucificou todos os nossos pecados na cruz. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz, esse castigo estava sobre ele. Ele pagou o preço por nós. Uau. Mas veio nos revelando o Pai. E é incrível isso, agora analisando essa trajetória, que Jesus era o Filho único. E Sim. Ele abriu mão dessa unigenitura para se tornar o primeiro de muitos. Isso ele mesmo. deu a própria vida por isso. Isso mesmo, porque criação e geração é diferente. Criação eu manipulo, geração não. Geração eu concebo. Uau. Então ele é gene. Ele foi gerado por Deus. E nós somos criados por Deus. Então, através dele, nós somos tornados filhos de Deus. Zambujeiros bravos, como disse o Senhor, enxertados na videira verdadeira. Então, nós somos zambujeiros que não davam fruto bom. Então, ele nos enxerta na videira verdadeira para darmos frutos bons, através de Cristo Jesus. Tá. Jesus, quando fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, ó: e tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará.
Inclusive lá na intimidade da oração, ele é pai. Jesus fala isso. Eu estava abrindo esse parênteses, deixa eu fechá-lo, porque eu estava falando de Jó, né? Sim. Jó, ele foi um homem que, segundo a Bíblia Sagrada, ele era o mais rico daquela região do Oriente. Ele era um homem, por ser o mais rico, com certeza multimilionário hoje, vamos dizer assim. E ele não era só um referencial de prosperidade, ele era um referencial de honestidade, de bondade, de seriedade. Ele era um referencial de virtuosidade. Jó, segundo a nossa linguagem, ele era o cara. Jó, ele era admirável, se não invejável. A Bíblia Sagrada chega a dizer no versículo 1, né, do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha a característica desse homem. Olha o que estava sobre o caráter dele. Íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Ele era um homem ilibado, acima de qualquer suspeita. Como ele era um negociante, ele tinha animais. Eu acredito que as pessoas que iam vender seus animais para ele, vamos supor, eu tinha 20 camelos. Eu mandava o meu piá pequeno, menor, leva esses 20 camelos lá para o Jó que o pai quer vender. Porque eu sabia que Jó não enganaria um menino se fosse lá negociar. Ele era um homem de total integridade, o caráter dele. Só que um dia Deus pergunta para Lúcifer, né? Satanás, quando aparece diante de Deus, onde é que vens? Vem de rodear a terra. E Deus fala de Jó para Lúcifer. Não foi Satanás quem falou para Deus. Deus pergunta: tens visto meu servo Jó? Como ele é íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal? Aí Jó responde: também tu colocastes uma muralha em volta dele, Macebe. Agora deixa eu tocar nas coisas dele para ver se ele não murmura contra ti. Uau. Aí Deus disse: então toque, só não toque nele. Aí não dá outra, né? Satanás volta e ele começa a matar todos os animais e os servos de Jó, ficando um para trazer o recado. E só que ali no versículo 3 ou 4 do capítulo 1 de Jó, pelo que eu me lembro, fala: e Jó tinha 10 filhos, 3 filhas e 7 homens. E eles se juntavam de casa em casa fazendo suas festas. E passado, quando fechava o circuito, Jó os chamava e oferecia sacrifício a Deus por eles. Então Jó pedia perdão a Deus pelos filhos. Então os 10 filhos de Jó não temiam a Deus. Tanto que no capítulo 1, se eu não me engano, entre o versículo 11 e 14, fala que de repente veio um vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, onde os 10 estavam reunidos na casa do irmão mais velho. E derrubou a casa e matou os 10. Mais à frente, né? Aí Jó não murmura nada, tal. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o Senhor. Aí no capítulo 2, de novo, Satanás se apresenta diante de Deus e Deus pergunta: de onde vens? E rodear a terra. Tu vistes meu servo Jó, como ele é íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Ainda que o incitasse contra mim, ele não pecou. Aí Satanás olha para Deus e diz: olho por olho, toque na carne do homem, e ele blasfemará contra ti na tua face. E aí Deus diz: então tá, só não toque na vida dele. E Satanás volta, Fabiano, furioso. Eu não acredito que ele veio no mesmo dia tocando Jó com lepra. Ele veio, ele analisou Jó. Ele viu que Jó era um homem que tinha uma moral ilibada no meio da sociedade. Aquela sociedade tinha Jó por um homem santo. E qual é a enfermidade que ele coloca, que Satanás coloca em Jó? Lepra. E os estudiosos da Bíblia Sagrada sabem que lepra é a única enfermidade que, quando a pessoa era curada, precisava apresentar-se ao sacerdote ou ao sumo sacerdote. E essa pessoa ficaria nua diante dele e ele olharia todas as suas partes, seus cantos, suas curvas, para ver se não havia mais podridão na carne. E essa pessoa, agora estando pura, o sacerdote dava o alvará para ele de voltar ao convívio social e familiar.
Uau. Um leproso, ele não poderia entrar no templo. Um rei, surgiu uma lepra no meio da sua testa e ele foi tirado aos empurrões de dentro do templo. Uau. Um leproso, se ele precisasse entrar na cidade, ele tinha que colocar a mão sobre sua boca e entrar berrando: leproso, leproso, leproso. Então, quando Satanás coloca sobre a carne de Jó lepra, é como se toda a sociedade se olhasse e botasse a mão na boca. Ele tinha um pecado escondido. Era isso. Porque a lepra era a manifestação de um pecado. Esse gera um entendimento da cultura da época, apóstolo? Sim. De que, assim como existem doenças, tanto que no Novo Testamento tem uma hora que os discípulos perguntam: mestre, mas esse que está vindo aí, quem pecou? Ele ou seus pais? Então é natural. E existe de fato essas doenças que são atreladas a pecado? Lógico que existe. O que aconteceu com Miriam quando ela se levantou contra Moisés, ela e Arão? Lepra. Antes da história de Jó. Muito antes. Ela ficou leprosa. Era uma manifestação de um pecado, a lepra. Existe lepra hoje ainda no meio da sociedade. Né? A hanseníase, que pelo que eu me lembro não sou da área da saúde. Mas existem lepras na alma, lepras espirituais. Pessoas que estão apodrecendo e contaminando aqueles que estão em volta. As ditas laranja podres dentro do cesto. Uau. No meio da sociedade, no meio da família, dentro da igreja, aqueles que adoram uma conversinha, aqueles que adoram comentar sobre a vida de alguém que está ausente, né? Porque não são puros ao ponto de falar do defeito da pessoa na frente dela. São leprosos. Sim. Que promovem a lepra e contaminam os que estão em volta. Inclusive tem leprosos que contaminaram e já mataram pessoas e eles continuam leprosos no meio, contaminando outros. Mas enfim, Jó, quando ele fica leproso, ele poderia ter escolhido um pedaço de pedra para raspar a sua carne. Ele se sentou sobre cinza e ele começou a raspar a sua carne podre com um caco de telha. Ele poderia ter escolhido um pedaço de pau, uma escova, alguma coisa, mas ele escolheu um pedaço de telha, cacos de telha. Por quê? Porque a telha é feita do quê, Fabiano? Barro. Nós somos feitos do quê? Barro. Mas a telha ela é só pegada o simples barro? Qual é o processo do barro para ser telha? Ele tem que ser amassado, né? Ele tem que passar por um processo de amassamento, depois? De purificação, depois ele vai para o forno. Isso. Para ir virar telha. O que Jó fez? Jó pegou um pedaço de barro que já tinha sido provado. É quando você vai tomar conselho com pessoas maduras, não com imaturos, muito menos com aqueles que vão falar aquilo que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Sim. A exemplificação de Jó é que ele pega uma telha quebrada, quer dizer, alguém que já teve experiências com Deus, que já foi limpo, já foi purificado, já foi provado no fogo e que hoje está quebrado, mas continua sendo um caco de telha, ele está firme. Então Jó pega um caco de telha para raspar a sua lepra, dizendo assim: cara, me ajuda, o que está acontecendo? Uau. Se não bastasse, aparece a esposa dele agora nessa cena épica. Ela olha para ele e diz: tu ainda estás aí acreditando em Deus? Por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? Jó já tinha perdido todos os seus bens, Jó tinha perdido os seus 10 filhos e ele agora perde a sua metade, a sua esposa. Para que ele pudesse entender aonde ele havia errado. Eu já vi muitos pregando, eu inclusive já preguei sobre a integridade de Jó diante das provas, diante da inquisição que ele sofreu. Eu já vi muitos pregando sobre a perseverança de Jó e um dia Deus me falou sobre o erro de Jó. Por que Deus... Deus não tenta ninguém, mas o Senhor apresentou Jó diante de Satanás, porque Deus tinha um plano, Deus não faz nada sem propósito. Salmo 124 fala que os filhos são herança de quem? Do Senhor. São herança do Senhor. E muitos interpretam como sendo a herança que Deus me deu, e não é, meu irmão, porque a palavra herança quer dizer algo que você recebe quando o testador morre.
E Deus, como diz o filme, não está morto. Deus não morreu. Aquilo que nós deixamos para Deus quando morremos, quando partimos da terra, são nossos filhos. É a herança do Senhor. Não é a casa que eu construí, não é o ministério que eu estabeleci, não é os conhecimentos que eu adquiri, os discípulos que eu fiz, não, são os filhos da minha gênese, os filhos que eu gerei eu deixo para o Senhor. Então, os meus filhos são herança do Senhor. Quando Casas morrer, a herança que eu vou deixar para Deus é a minha próxima geração. Apóstolo, então, mais importante do que um legado financeiro, até mesmo uma instituição, um ministério, É os filhos. são os filhos. Claro. Por que eu insisto como pastor, quando falo com alguém, eu chamo filho ou filha? Porque eu quero dizer, Deus, eu estou cuidando daquilo que tu confiou e eu quero deixar algo bom para ti. Certo. A minha herança, a única coisa que eu deixo para Deus sobre a terra, estou falando da eternidade, Sim. sobre a terra são os filhos que gerei, quer de forma natural ou espiritual. Eu preciso entender, nós precisamos entender que os filhos que temos não são nossos, são de Deus. É uma questão de tempo para eles ficarem sem nós. Então o Salmo diz que os filhos são herança do Senhor. E Jó, ele estava deixando para Deus uma herança maldita, porque os 10 filhos de Jó não temiam a Deus. Eles viviam no pecado, tanto que quando eles terminavam o ciclo de festas, Jó oferecia sacrifício pelo pecado deles. Só que o grande problema, Fabiano, é que Jó não exercia paternidade. Uau. A figura de pai que existia naquela casa era o irmão mais velho. A prova é que quando eles morreram, eles estavam na casa do irmão mais velho. A figura de pai não era Jó. Jó era o homem que dava tudo, não faltava nada para os filhos. Só que era o provedor. Era o provedor, ele ia deixar uma fortuna de herança para os filhos, mas ele não foi pai, ele não foi sacerdote da sua casa, nem a própria esposa Jó discipulou. Homens que trabalham igual uns loucos, 2 empregos. Cara, para quando você ficar velho, você vai descobrir que a tua esposa não te ama e teus filhos te abandonaram. Aliás, os seus filhos vão esperar você morrer para poder desfrutar daquilo que você conquistou. Uau. O problema de Jó era esse, Fabiano. Jó estava deixando para Deus uma herança maldita. A sua esposa não tinha um temor que ele tinha a Deus, porque se uma mulher que teme a Deus não ia dizer para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Aí vem os amigos de Jó, começam a tentar achar nele pecado, fica procurando pecado, até que levanta aquele mais novo, exorta todo mundo, e ele diz, gente, para de falar besteira, sabe se não é um propósito de Deus, tem que entender o propósito. Aí no capítulo 42... Aí Jó fala, aliás, ali do capítulo, se não me engano, 37 até o 41, Deus se apresenta. E é um texto mais lindo da Bíblia Sagrada para mim, quando Deus diz quem Ele é. Ele fala, onde estavas tu quando eu criei a Pleiade, o Orion? Onde estavas tu quando eu criei o mar? E Deus vai falando, é lindo, lindo Deus falando o que Ele fez. E aí no 42, Jó fala assim, Senhor, eu falei de coisas grandiosíssimas que eu achava que entendia, mas eu não sabia de nada. Senhor, eu reconheço que eu não sei nada, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Por que Jó fala pó e cinza? Pó era ele. Eu pensava que era um homem bom. Eu não sou nada. Cinza, os seus bens, suas conquistas, tudo virará cinza. Então o que eu sou e o que eu tenho é nada, Senhor. Por isso eu me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo. E eu lhe peço, fala-me, e eu te ouvirei. Ensina-me, e eu aprenderei. Aí Jó diz, eu abro mão de toda a minha intelectualidade humana, de toda a minha estrutura, de todos os meus conceitos de conquistas, de riqueza, de família, e eu quero os teus conceitos, os teus princípios, Pai. E Deus começa a ensinar Jó. Fabiano Felipe, uma das coisas lindas da Bíblia começa a acontecer agora. Deus restitui todos os bens que Jó tinha o dobro,
Porque o Salmo diz que é Deus que enriquece e Deus que empobrece. O problema de Deus não era deixar Jó pobre. O problema de Deus era que Jó reconhecesse que ele tinha perdido a sua casa, a sua família. Uma parte da Bíblia que fala lá onde a mulher de Jó pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer, ali para a história sobre a esposa de Jó. Só que em todo o contexto não fala que ela morreu. Se ela tivesse morrido, a Bíblia diria: e aquela mulher que pediu para Jó amaldiçoar a Deus e morrer, aquela mulher morreu porque ela não foi digna. Ou então ele abandonou ela e agora Deus deu uma mulher que compreendia. Assim como Deus fez com Esther Radassa, né? Perfeito. Sim, quanto meu Deus, Vasti. Quando Vasti foi destituída. Foi destituída. E não foi o caso de Jó. Não é apresentado Jó uma outra esposa. Então, o primeiro milagre de Jó reconquista a esposa. Uau. Ele muda. Agora ele é um homem carinhoso. Agora ele é um homem atencioso. Agora ele é um cara que ele ama passear de a pé com ela no shopping. Ainda que ele não suporte, mas ela gosta. E ele faz para que ela se sinta amada, protegida. Ele é o sacerdote dela. E a maior prova que ela dá mais 10 filhos para ele. Uau. Fabiano, qual é a mulher que dá 10 filhos para um homem se não estiver apaixonada por ele? E diga-se de passagem, Fabiano, para gerar 10 filhos, eles tiveram muita noite de alegria. Só uma mulher apaixonada faz isso com o homem. Ela volta para o seio do seu esposo e ele vai para o lugar de sacerdote que ele tinha perdido ou ele talvez nunca teve. É o cara que baixou a cabeça, eu preciso enriquecer. Foi íntegro, reto, justo, prosperou. Só que estava chegando o tempo e a sua herança seria maldita. E Deus dá 10 filhos tão bons, porque Jó agora os discipulou no temor do Senhor. Porque no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, não diz que ele oferecia mais sacrifício por esses 10 filhos. É sinal de que esses 10 filhos não viviam mais em pecado. Uau. E ele era um pai tão presente, tão amigo dos filhos e das 3 filhas, que eram Apuque, Penina e Gemima. Elas eram moças tão lindas que como não havia naquela parte do Oriente. E numa época em que filhas mulheres não tinham direito à herança. Eu vejo Jó sentando com os 7 meninos e filhos. As irmãs de vocês, elas não têm direito à herança. Eu estou conjecturando por causa da questão cultural da época, e eu creio que foi dessa forma. Elas não têm direito à herança, mas imagina, suas irmãs, para elas poderem manter o padrão de cuidado, de conforto que elas têm, elas vão ter que casar com homem, talvez porque elas não são apaixonadas. Mas se o pai puder repartir a herança com elas, elas vão casar com o jovem que elas forem apaixonadas. E elas vão ser felizes. O que vocês acham? Não, pai, né, muita coisa, fechou. E a herança foi repartida entre os 10. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo Gemima apaixonada pelo cocheiro do pai, o cara que cuidava dos cavalos. Uau. E ela apaixonada, mas ele era um menino pobre. E ela disse: não, eu quero casar com ele. E o pai diz: pode, filha, porque a parte da herança sua ele vai administrar, ele vai ser teu sacerdote. Então, o que Deus quis restabelecer na vida de Jó foi o seu sacerdócio do lar, a sua paternidade. A sua paternidade. Porque nenhum sucesso nessa vida vale a derrota de um lar ou de uma família. Uau. Gente, estamos conversando com o apóstolo Casas. O nosso tema hoje é paternidade. Você pode participar pelo WhatsApp 47 984825000. Aliás, eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para essa audiência maravilhosa, né? Nós temos aqui várias participações. A Fábio Zunino e o Marcondes acompanhando aqui. Em Joinville, Brasil. Temos aqui o nono Beto. O Beto e a Gorete, eu brinco com ele que é nono, né? Porque é tão novinho e já é nono, viu, apóstolo? Nono? Eu também sou nono, graças a Deus. Sim, oh meu Deus, maravilhoso. Olha, a Nádias também acompanhando a gente. Ela que está nos Estados Unidos, em Myrtle Beach, ô Nádia, Carolina abraço, do Sul. E ela disse: olha, eu congreguei aí na cena por 6 anos em Joinville. Exatamente, Nádia, abraço, querida. O Senhor guarde você. A mãe do Nando, jogadorzão de tênis, da Dominique. São os amores, eles, são os amores. Por aqui também a participação do Carlos e da Cleide. Você também pode mandar a sua participação. Gente, o nosso tema hoje é paternidade. Apóstolo Casas,
porque a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de chamar Deus de Pai. É muito mais fácil chamar Ele de Deus. A gente percebe as pessoas chamando Ele de Senhor, citando a Ele como Rei. Ele não, claro, a gente sabe que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, mas o que explica essa dificuldade? Nós temos, parece que a gente vive num país em que as pessoas vivem uma adoração, parece as mulheres, e uma ignorância total à figura paterna do pai. Como isso se explica? Fabiano, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, me dá a parte dos bens que cabe para mim, a minha herança. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali gastou toda a sua herança com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, aconteceu que naquela terra veio um período de grande fome e ele começou a passar necessidade. E foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E aquele jovem desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava coisa alguma. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e irei para o meu pai, e direi a ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus servidores. Então ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti na tua presença, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor vestes e vistam ele, coloque-lhe o anel na sua mão e sapatos em seus pés. E trazei um novilho cevado e mate-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e agora ele vive, tinha se perdido e ele foi achado. E eles começaram a festejar. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e chegando e aproximando-se de casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que era aquela festa que estava acontecendo. E o servo lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai mandou que pegasse o novilho cevado e o matasse, porque ele recebeu o seu irmão são e salvo. Então aquele filho se irritou e não queria entrar. Portanto, então, saindo o pai, lhe pedia: Vamos, entre. E ele respondendo disse: Pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que dispersou toda a sua herança com prostitutas, lhe matastes um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer essa festa e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Fabiano, essa parábola que Jesus Cristo enunciou, ela é intitulada como a parábola do filho pródigo, de uma forma errônea. No meu parecer, erradamente, ela é chamada de parábola do filho pródigo. Ela deve ser chamada de a parábola do filho que não sabia ser servo e do servo que não sabia ser filho. Porque aqui nós temos um pai com problema com 2 filhos.
Ambos tinham problemas. Ambos. E Jesus Cristo, na sua parábola, fala de Deus e dos filhos de Deus. Esse é o nosso grande problema com Deus. Existem pessoas dentro do reino, dentro da igreja, que querem ser só filhos, são choramingão. Eu preciso das tuas bênçãos, me dá as tuas bênçãos, eu não vou sair daqui enquanto não me abençoar. É o filho que quer herança. Ele sabe que é filho e é o que tem direito. Isso. Só que tem outros que acham que só tem obrigações. Não, eu preciso fazer, eu tenho que ser. Não, jamais, em vez de eu ir passear, caminhar na praia, eu tenho que ficar dentro dos quartos, trancado. Filhos que não têm mentalidade de filho, têm mentalidade de servo, por isso não conseguem ver Deus como pai. Vê que esse segundo filho, o mais velho, quer dizer, aqueles que estão mais tempo dentro do reino, inclusive, ele tinha um problema tão sério com a paternidade que, para o filho que voltou da festa, o pai matou um boi cevado. Quer dizer, o boi que estava separado, engordando para uma festa. E o cara pede um cabrito. Cabrito é um bicho de carne seca, carne dura e fedida. Fedida. Então, não, Senhor, tu sabe todas as coisas, se é que tu tem para minha vida, muito obrigado. Então ele não tem uma mentalidade de filho, é só de servo. Jesus Cristo ele fala, não vos chamo mais de servo, vos chamo de amigos. Então nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e amigos do Senhor. Apóstolo, aqui veio um negócio muito, muito forte, porque é o seguinte, e a gente analisando essa história, o que aquele filho, que inclusive tinha já gastado toda a herança, o que veio a recordação dele lá quando ele estava disputando com os porcos aquela comida? Ele disse, olha, quem dera o meu pai me aceitasse como um dos trabalhadores dele, que tem casa, que tem comida, que tem um salário. Ele passou a entender o que ele nunca tinha entendido. Perfeito. Que ele não era um filho para servir, ele primeiro era filho. Sim. E que como filho, ele precisava servir. Por isso, Fabiano, quem trabalha com Deus não trabalha por salário, trabalha por herança. Exatamente. Filhos não trabalham por salário, filhos trabalham por herança. Isso é muito louco. Claro, tanto que o menino ele fala assim, né, o jovem ele diz assim, que dera ser como um dos servos do meu pai. Por que ele queria ser como um dos servos? Porque tinham comida e alojamento. Entendeu? Sim. Eles tinham que comer e eles tinham uma cama para dormir. Ele queria o elementar, o básico. Fabiano, quando nós olhamos para Jacó, agora não Jó, mas Jacó, quando ele sai da casa de seu pai, de Isaac, fugido do seu irmão Esaú, que ele foi lá e tomou o direito à primogenitura. Aliás, Esaú trocou por um prato de lentilha. E depois não lembrava mais, né? Claro, fez que não lembrava, né? E aí ele vai lá e Jacó põe a pele, vai até seu pai Isaac o abençoa com o direito à primogenitura e ele foge. Era um menino que ele era milionário e de repente ele se vê no campo. Ele pegou uma pedra e botou por travesseiro. Travesseiro de pedra quer dizer preocupações. A cabeça daquela primeira noite dele no relento era milhão. Latejava porque ele estava num ambiente desértico, animais, bichos peçonhentos, chacais, lobos, e ele estava dormindo naquele lugar, uma pedra como travesseiro. E ele tem um sonho, e ele vê anjos subindo e descendo, né? Então quando ele acorda de manhã, ele pega aquela pedra e ele faz ela por base de um altar. Porque ele diz, aqui é Betel, Deus está aqui. Então ele entrega aos pés do Senhor as suas preocupações. Só que ali ele faz uma aliança com Deus. Ele não fala assim, Deus, se tu fizer eu voltar, Senhor, ter o direito da herança de meu pai Isaac, porque agora ficou tudo para Esaú. Não, ele não pede. Ele pede o elementar. Porque ele sabia que ele era filho de um homem muito rico. Agora ele queria saber a ser servo. É uma outra tipificação do filho pródigo. Ele diz assim, Senhor, se tu me deres o pão de cada dia, um lugar quente para mim dormir e voltar em paz para a casa de meus pais, tu sempre serás o meu Deus, e de tudo que tu me deres eu te darei o dízimo. Não havia lei.
mas já havia um princípio paternal, que Abraão, avô de Jacó, era um dizimista fiel, Isaac também, por certo foi, ele já tinha entendido o princípio do dízimo, o que prosperava e protegia a propriedade do homem. Ele faz uma aliança elementar com Deus, e depois daquilo, a sua descendência até hoje, eles são pessoas bem-sucedidas financeiramente. E apóstolo, tem uma correlação que eu agora, com essa explicação que o senhor está trazendo para a gente, eu nunca tinha visto. Há uma relação muito intrínseca entre Jacó e Esaú e o caso do pródigo do Novo Testamento. Sim. Porque Jacó sabia ser filho. Esaú era o cara do trabalho. Certo. Ele era o que entregava. Ele era o mais velho, aliás. Sim. E aí ele precisou, Jacó, fugir de casa, porque o irmão ia acabar com ele. Quando ele chegou lá na casa da parentela, que ele foi conhecer a mulher, ele não trabalhou 7 anos, ele teve que trabalhar 14 anos. O que ele não tinha aprendido na casa do pai, o que ele não entendia, de que ele precisava também servir. Sim. Primeiro era para ele aprender em 7 anos, talvez não tinha aprendido totalmente a lição. E aí ele disse, então peraí, filho, você não passou aqui na escola de Deus, do Papai do Céu, então nós vamos te dar mais 7 anos. Perfeito. Porque os primeiros 7 anos dele, o propósito dele era uma mulher. Sim. Entendeu? Sim, e ele descobriu que ele tem que trabalhar para agradar a Deus e não a homens. No segundo ano ele aprendeu. Uau. Ainda que já na próxima semana, né, na noite de núpcias com Lia, ele descobriu que não era Raquel, tal. Ele falou com Labão, seu sogro, ele disse, aqui em casa a primeira filha mais velha. Aí Labão deu Raquel e ele trabalhou mais 7 anos agora com as 2 esposas. Ele não esperou mais 7 para ter Raquel, mas ele teve que trabalhar agora, trabalhando realmente por aquilo que era uma dívida. E depois ele trabalha mais 7 anos para conquistar os seus bens. Né? E hoje a gente vê jovens orando e namorando 3 meses para casar, né? Ele 7 anos e depois mais 7. Mas enfim. Voltando para o filho pródigo. Vamos lá. Filho pródigo. Para mim poder concluir. Quando ele volta para a casa do pai, com a mentalidade de servo, o que foi que o pai deu para ele? O pai chamou os servos e lhe disseram: trazei o melhor vestido. Quer dizer, troquem as vestes santidade. Ele agora honra o pai. Agora ele pode andar nesse lugar. Segundo ponto, um anel em sua mão. Anel fala de autoridade. O Egito tinha 2 pais, tinha Faraó e José na época de José. Porque Faraó deu um anel. Só que Faraó, ele era um pai que só administrava quando tudo estava bem, mas José ensinou a administrar o caos. O povo seguia José naquele período. Então, anel fala de autoridade. Então, primeiro, ele entendeu o propósito da vida dele. Ele não tem que ser só ser filho, ele tem que ser servo também. Então ele agora se alinhou, vestes novas. Né? Aliás, verso Apocalipse capítulo 19, versículo 8, fala de ato de justiça. Agora ele está fazendo o que ele deveria ter feito. Verso fala de ato de justiça. Anel fala de autoridade. E sandálias novas, sandálias em seus pés. Sandálias fala de fundamentos. Ele agora mudou os seus fundamentos. Aquele piá que tinha a cabeça voada, agora ele virou homem. Lembra que Moisés, quando ele viu a sarça que ardia e não se consumia, ele vai até a sarça e o anjo, o Senhor, fala para ele: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Quer dizer, eu vou mudar teus fundamentos. Tu até aqui andou de um jeito, você aprendeu estratégias de guerra com egípcios no Egito, agora eu vou te dar os meus fundamentos. Quando Josué assume a liderança sobre o povo de Israel, após Moisés ter morrido, um anjo aparece também. E quando Josué se aproxima, o anjo fala novamente: tira a sandália dos teus pés, mudando os fundamentos, como se assim, o que Moisés sabia foi para o deserto. Toda a instrução que Moisés tinha para o deserto. Então daqui para frente você não pode usar aquelas instruções, porque até então o pessoal não precisava cultivar a terra, não precisava adubar, não precisava plantar, não precisava irrigar, nada. Eles amanheciam todo dia de manhã com maná na porta, queria água, a rocha era fendida. Então Josué esquece o formato que Moisés conduziu o povo. Daqui para frente outro formato, vamos mudar os teus fundamentos. Tirou a sandália dos pés.
Quer a prova maior? João Batista fala assim: eu vos batizo com água, depois de mim virá um que vos batiza com fogo, cujo qual eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Eu não sou digno de mudar os fundamentos que ele vai trazer, que são os fundamentos da fé cristã que Cristo trouxe. Então esses fundamentos não pode. Quem criou os fundamentos foi Jesus. Agora nós edificamos sobre ele. Inclusive a palavra diz assim: cuide como edifiquem sobre esse fundamento. A palavra diz. Então os fundamentos de Cristo, eles não podem mais ser mudados. São imexíveis. Imexíveis. Foi o que o pai fez com aquele jovem. Quando ele volta, ele diz: roupa. Então ele entendeu o ato de justiça, anel, lhe devolvo a autoridade e coloque os meus fundamentos nele. Uau. Isso é um filho que entende ser servo, ou um servo que agora sabe que é filho. Tanto que o texto encerra quando o filho mais velho pede um cabrito. Então ali começa a saga do pai com aquele filho que só sabia ser servo. Ele diz: filho, não sabes, tudo que eu tenho é teu. Quer dizer, a herança o outro já consumiu, que era dele. Se o papai morrer hoje, ele não vai receber nada. Uau. Então você tem o boi cevado que você quiser. Aí o pai começou a trabalhar a filiação ou a paternidade sobre o outro filho. Então a paternidade de Deus apresentada por Cristo, ela vela isso, única e exclusivamente, no meu entendimento, na minha concepção teológica. Apresentar um Deus que é Pai, trazendo sobre nós a identidade de filhos servos e de servos filhos. O filho que serve ao propósito do Pai, estabelecendo o reino dos céus sobre a terra. E isso é muito louco porque envolve inclusive essa relação do Pai, né, do Deus Pai e o Deus Filho. Né? Ou seja, Deus, Jesus, né, sim, ele era filho e ele sabia o que era ser filho. Isso mesmo. E aí quando o Pai lhe pediu: olha, filho, eu preciso que você vá fazer uma missão, tem um trabalho. Servo. João capítulo 1 fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus, e o verbo se fez carne entre nós. O que é o verbo? É ação. É ação. Jesus, sendo filho, ele sempre trabalhou com o Pai. Sempre trabalhou com o Pai. Uau. Então, o ato de ele vir sobre a terra era mais uma missão, mais um trabalho que o papai tinha pedido a ele. E agora algo muito difícil, filho. Sim. Tá bom, pai? Tô indo. Né? Uma da tipificação. Bom, não vou citar por causa dos teólogos que podem estar me ouvindo, depois vão ficar me julgando. Mas Jesus, ele foi servo o tempo todo. Sim. Não porque ele tinha que servir o pai, porque ele tem identidade de filho de Deus. Exato. Serve ao pai, mas é filho. E filhos não trabalham por salário, nem por recompensa, muito menos por reconhecimento. Filhos trabalham por herança, porque se tem um pai como Deus essas coisas são natos. Deus te dar elogios, Deus te dar mimos, Deus falar contigo, ele é um pai presente, isso é nato. O pai que nós deveríamos ser com a nossa prole. Uau. Então, o primeiro passo, a primeira relação que Deus deseja com o homem não é do servo, é do filho. Do filho. E a partir do momento que entende a importância e de ser, ou seja, o lugar que o filho ocupa no coração do pai e o lugar que o pai também ocupa no coração do filho, nessa escala de prioridade, a partir daí o serviço é apenas um detalhe. É porque assim, o filho ele precisa agora buscar maturidade para poder usufruir daquilo que o pai prometeu. Né? Gálatas fala que enquanto o filho for de menor, ele não difere do servo, porque tem que se colocar tutor sobre ele. Porque enquanto ele não entender o seu papel de gestor, de alguém que tem que servir, ele não pode assumir compromisso nenhum, porque ele vai destruir tudo. Então tem que ter gestor sobre ele. Então esse filho ele tem que amadurecer e se responsabilizar pelos seus compromissos, seu propósito dentro do reino ou dentro da casa do pai. Apóstolo, a gente está chegando no final do programa e eu quero agradecer aqui a audiência que tem participado, que tem interagido com a gente. E nós temos algumas perguntas aqui, né? A gente vai fazer um bate-papo antes de eu lhe pedir a conclusão final. Tá? Nós temos aqui várias participações, inclusive a Paty mandou assim: nossa, Fabiano, esse tema é muito impactante. Eu cresci numa família disfuncional, com um pai alcoólatra,
E quando eu cheguei à idade adulta, eu demorei para me encontrar. Hoje eu entendo a minha verdadeira identidade graças ao Papai do Céu. Amém. Mas quanto transtorno e traumas são gerados na vida dos filhos à falta dessa figura paterna. Aquele que protege, aquele que guarda, aquele que ensina, aquele que antes de qualquer coisa ama. Mas quando precisar dar uma enquadrada, dar uma invertida, ele também sabe fazer. Porque ele o faz em amor. É a questão do acreditar, né? Acreditar é dar crédito. Então, quando você acredita no seu filho, você dá crédito a ele. Então, ele tem uma dívida com você. E essa dívida é uma dívida de honra. Por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. É acreditar. Como ela falou, essa questão da família disfuncional, a figura de pai, ela é de Deus. A figura de Deus como pai, ela é... Eu creio que não há palavras para descrevê-la, o quanto que ela é maravilhosa na vida dessa pessoa, que eu acredito que foi na vida dela. Para poder trazê-la para esse lugar de sentir-se amada, protegida, acreditada, corrigida por um pai posicionado como um pai na vida dela. Apóstolo, e agora a grande pergunta é o seguinte: falamos até agora muito sobre o pai e do pai, mas e para aqueles filhos que de repente já não tem mais o pai presente por questão de morte, né, uma separação definitiva, que é a morte. Outros não sabem, nunca conheceram e talvez nunca vão encontrar em vida seus pais. Mas a gente sabe que todo ser humano tem essa necessidade desse direcionamento, desta paternidade. Como essas pessoas vão poder se encontrar? Quando que elas vão poder, de fato, entender o propósito da vida delas, ter um direcionamento? Porque realmente assim, tem pessoas que andam num loop infinito, porque eles estão perdidos. Eles andam em círculo, de olha, eu já passei aqui pela enésima, pela milésima, pela milionésima vez e eu me sinto perdido. Como é que eles conseguem resolver essa questão da paternidade nessas situações? Ou até mesmo, de repente, pais que às vezes... pais que desistiram. Né? Tem muita gente que é genitor, ele gerou uma criança, mas ele nunca foi pai. E assim, e muito pior do que a atitude dele em relação à criança é o rombo que isso faz no coração e nas emoções da pessoa, na questão da identidade. Sim, a prova é que os orfanatos estão cheios, né? Os presídios estão cheios. Exatamente. Fabiano, às vezes nós queremos cobrar de alguém algo que ele não tem. Talvez até porque ele nunca recebeu. Ou ele deu tanto que se fechou para aquilo. Então o primeiro princípio é dar a alguém aquilo que gostaria de receber. Se você tem um pai, não recebe atenção, não recebe carinho, ele não investe em você, comece a fazer isso nele. Comece a dar carinho nele, comece a comprar um presente, honre ele. Né? Honre teu pai, até porque a desonra para um pai é uma coisa muito perigosa pela Bíblia Sagrada. Inclusive a pastora Ana Schubert, né, mandou assim, olha, Deus tomou os filhos pela falta de honra. O pai não ensinou isso, falta de paternidade, ele não ensinou a honra para eles. Exatamente, foi o caso de Jó, né? O caso de Jó. A pastora Ana deve estar se referindo. Isso. Tu sabe que quando eu vim de uma família pastoral, né? Sou de uma família sacerdotal. Meu avô, Pantaleão Francisco Casas, um dos fundadores das Igrejas Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. A primeira igreja da Assembleia de Deus foi construída do lado da casa do meu avô, na cidade de Itajaí. Ele foi um dos construtores junto com outros irmãos, né? E o meu pai, pastor, mas o meu pai era um homem que ele casou com a igreja. Nós, como filhos de pastores, fomos criados como galinha que choca os ovos, larga no quintal e deixa crescer. Né? O que o rato não matar e o gambá não comer, vai virar galo. Vai virar galo. E nós somos criados assim. E por conta disso, alguns irmãos meus, se não a maioria, né? Eles acabaram desistindo do caminho da fé. Uau.
Então eu até uma determinada idade minha, eu aplicava os mesmos modus operandi com os meus filhos. Uau. Principalmente com o Guilherme e com a Nicole. Samuel ainda não era nascido. E um dia, o Guilherme devia ter uns 6, 7 anos, não lembro direito. Eu fiz algo que eu fui trabalhar e eu fui muito triste comigo, porque eu me vi na figura do meu pai, o que eu fiz com o Guilherme. E eu me doeu tanto naquele dia que eu parei numa loja, comprei um caminhão de madeira, aqueles grandão, aquelas carretas, e no final do dia eu levei para casa, chamei ele. Para reparar. Trouxe um presente e ele ficou todo assustadinho comigo. Aí eu chorei, pedi perdão para ele e disse para ele que eu nunca mais ia fazer aquilo. Pedi para ele que ele me honrasse, me respeitasse, chamei a Nicole e comecei a pedir coisas para eles que eu via nos meus primos que eu nunca tive. Uau. E eu vi que aquilo que eu queria eu podia fazer, porque agora era a minha vez. Era a minha vez. O meu pai, ele teve a vez dele, agora era a minha. Aí eu chamei eles e disse, ó, de hoje em diante, vocês não vão mais dormir sem pedir a bênção para mim. Meus primos católicos, era a coisa mais linda, juntava as mãos, bênção pai, bênção mãe, bênção vó. E eu não fui ensinado, oi vó, oi vô, oi tio, oi... Não. E eu disse, não, vocês vão pedir a bênção para os mais velhos. Eles são autoridades, a Bíblia diz que são autoridades. E as autoridades têm o poder de te abençoar, até de te amaldiçoar. E comecei a ensinar eles ali, 5, 6, 7 anos, lembro direito. Uhum. E um dia eu estou indo fazer um piquenique com os dois, eu até tenho essa foto até hoje comigo. Uau. Na Vila Velha, ali em Ponta Grossa, antes de Ponta Grossa, eu, Alessandro, Guilherme e Nicole. Samuel ainda não era nascido. E de repente o Guilherme ficou em pé assim no banco traseiro, no meio dos dois bancos, e começou a coçar minha cabeça, e o Guilherme falou assim, pai, sabe que eu não gostava de você? Aí na hora eu levei um susto, aí a Alessandra olhou para mim e pediu para mim ficar quieto, tipo assim, deixa ele tocar a conversa. Aí eu disse, Gui, por quê, filho? Porque o pai só sabia brigar comigo. O pai não era meu amigo. O pai não brincava comigo. O pai só brigava. Tudo o pai brigava. E agora não. Agora o pai joga futebol comigo. O pai anda de bicicleta. Agora o pai é meu amigo. Agora eu amo o pai. Cara, eu parei o carro na beira da rodovia antes de Vila Velha um pouco. Pedi para os dois descer, abracei eles, comecei a chorar e pedi perdão mais uma vez. E disse para eles que eu sempre ia corrigir eles quando precisasse. Eu não abria mão disso. Mas eles sempre saberiam por que eu os corrigi. Mas muito pelo contrário, eu ia amá-los muito mais e cuidar deles muito mais. Uau. Fabiano, o resultado disso é que até hoje meus filhos pedem bênção para mim. O Samuel tem 21 anos de idade. O Samuel, ele não vai dormir sem vir pedir a bênção para mim e para a Alessandra, que é o filho que ainda está solteiro, né? Uhum. O Guilherme e a Nicole ainda pedem bênção para mim quando vê a gente. Outro entendimento. Todos os projetos que meus filhos foram fazer, tudo, comprar a casa deles, trocar de carro, todos eles, eu digo para eles, eu quero participar, posso? Eu sempre ajudo, financeiramente falando. Eu não estou esperando eu morrer para o meu filho desfrutar dos recursos que eu tenho. Em vida eu estou dividindo tudo que eu tenho com eles. Tudo. Uau. Ano passado o Guilherme estava com um carro muito velho, eu tinha uma moto, eu troquei ela por um carro seminovo, dei o carro para ele. Uhum. A Nicole e o Dudu compraram um carro. Eu estou ajudando com uma pequena parte, né? Mas eu estou ajudando eles a pagarem o carro deles. Uma pequena partezinha, mas disse, o pai quer ajudar, pode ajudar, o pai pode, pode, pai. Ser pai presente. Uhum. Não ser um pai da figura que cobra, da figura que somente quer ser honrado. Ser um pai presente. E eu busco ser um pai presente no ministério também. Quem anda comigo sabe que quem tem em volta de mim eu cuido, na medida do possível, mas eu procuro cuidar. Né? Talvez um dinheiro que eu poderia guardar para tanta coisa, que a gente tem sonhos e projetos, mas eu não suportaria ver alguém que eu amo passando dificuldade sem ajudar. E às vezes é só o que eu tinha, não tem problema. Ele precisa que entenda que eu sou um pai presente. Ser pai, para mim, cara, não é ser amigo. Porque a figura do pai é muito mais do que um amigo. Sim, sim. Ser pai é investir na vida de uma pessoa, é acreditar nessa pessoa, é apoiar, ser plataforma para ela ser projetada e lançada. Uau. Ser pai é isso.
Eu amo ser pai e eu tenho uma igreja que me honra muito. Eu tenho desde aquele que já me ajudou a comprar um carro com muito dinheiro, tanto aquele quanto traz um doce que eu gosto muito e eles levam ali R$5 de doce, que eu estou evitando comer doce, tá, irmãos? Por favor, me ajudem. Eu tenho aquele que oferta na minha vida, tem aquele que me manda meu Deus, eu sou muito honrado pelos filhos que eu tenho, tanto espiritual quanto da minha gente. E uma coisa que eu acho muito interessante é realmente essa relação, né? Que muitas pessoas que congregam, né, que estão debaixo da sua cobertura espiritual, têm o hábito, apóstolo Casas, de lhe chamar de pai. Nunca pedi isso, não cobro, não exijo, mas de repente me chama de pai. E é muito natural, porque não é uma forma protocolar de se dirigir. Não Aliás, é uma forma muito próxima de quem realmente considera assim. Talvez algum teólogo diga, né? Mas está escrito, a ninguém chameis de pai, a não ser o pai que está no céu. Mas é que se você olhar o contexto de onde foi dito isso, falava daqueles que se diziam mestre e não eram, né? Então, eu não me importo quando me chamam de pai, porque eles me dão a liberdade de meter o dedo no nariz. É só por isso. Eu digo, se tu me chama de pai, tu vai ter que me ouvir. Você está errando aqui, 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 aqui. Fabiano, eu já sentei com pessoas assim, ó. O que está acontecendo na tua vida? O cara tinha vindo congregar com problemas. Eu sentei, vamos lá na praça. E comecei a conversar e descobri que ele estava com inteira de dívida. Então vamos pagar a tua dívida. Juntei dinheiro, peguei dinheiro, quitei todas as dívidas dele. E disse assim, daqui para frente tu me deve mais um centavo para ninguém. Tu seja um homem honrado, você é casado. Honre. É nesse nível que eu acredito que o pai tem que ser. Eu posso corrigir quando ele sabe que eu amo. Uau. Gente, e assim a gente vai chegando no final do programa de hoje com várias participações aqui, inclusive a doutora Renata, ela mandou e disse, uau, que bênção, né? Que tremendo esse conteúdo bastante relevante. O Wanderson, temos aqui, deixa eu ver aqui quem mais as participações, a Tere, a Lourdes, a Tita de Curitiba, enfim, são várias participações. Obrigado pelas palavras. A doutora Renata, até tantos outros, né? A minha formação não é em psicologia, né? Mas eu falo da minha vivência como pai e como pastor. Da minha vivência. Por isso que eu posso falar com autoridade, né? Hoje eu já tenho visto filhos com uma mudança profunda na vida, no caráter, comportamento social, familiar, conjugal, espiritual. Eu sou grato a Deus porque eu tenho visto mudanças profundas. E não adianta, cara, se olhar no cara e eu ver que ele tem potencial, eu sou o primeiro a investir e acreditar. Pode ter certeza. Eu gosto de ver as pessoas crescendo, é muito bom. Quero agradecer ao apóstolo Carlos por ter compartilhado a sua experiência e a sua vivência. O meu desejo hoje aqui foi explanar a minha experiência pastoral e espiritual. Não estou aqui como um contraponto de nenhuma doutrina ou ideologia. Eu só estou falando do Casas como pai. E eu quero só fazer uma consideração. Vamos lá, por favor. Antes de encerrar. Nós vimos o contexto espiritual, muita gente falando de paternidade. Paternidade não é paternalismo, né? São coisas diferentes. Você não precisa de um homem que fique dentro da sua casa dizendo o que você tem que fazer. Vai lá, você não precisa de um guru. A figura do pai é alguém que está num lugar que, se num momento de muita indecisão ou de dificuldade, você sabe que tem alguém que de fato se importa com você. E se alguém que você chama de pai, no momento que você precisou, não se importou, com certeza, ou essa figura está desfocada da sua condição de pai, ou você sempre foi só uma oportunidade para ele. Então cuide. É isso aí. Gente, a gente vai chegando no final do programa de hoje. Pastor Carlos, vamos fazer uma oração? Vamos. Por pais, por filhos. Meu Deus, coisa boa. Pais que, quem sabe, nunca tiveram essa referência de pai e que não sabem nem como ser pais. Mas eles têm exemplo na palavra, eles podem mudar. Exato. Ainda há tempo. Sim, eu mudei. Eu mudei? Não, eu nunca ganhei um beijo do meu pai. Uau.
Nunca. E hoje meus filhos, Deus o livre. Eu vejo, é beijo, abraço, beijo na cabeça, no rosto, não tem. Eu mudei. Foi um esforço, mas eu mudei. Uau. Vamos fazer uma oração então? Vamos lá. Posso colocar, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Continue acompanhando a programação da Rede Vertical. 24 horas por dia, 7 dias por semana é a Rede Vertical, a sua rádio cristã, aonde você estiver. Acompanhe a gente pelo site, o redevertical.com, também no aplicativo, e que Papai do Céu abençoe a sua vida. Nas redes sociais, @Rede Vertical Oficial. Vamos à oração então, apóstolo? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu, Senhor, é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Senhor, eu começo nessa oração a falar contigo, porque é a única oração que Jesus Cristo de fato ensinou como uma oração decorada, como uma oração expositiva. Mas eu lhe peço, Deus, que nesse momento, sobre essa cidade, sobre homens e mulheres que agora nos ouviram e pessoas que estão chorando, sentindo saudade de seus pais que já partiram, como eu estou sentindo do meu pai agora. Pessoas que nunca tiveram um pai ausente e são órfãos de pais vivos. Pessoas que só tiveram alguém que o gerou no ventre da mãe e nunca o reconheceu como filho ou como filha. Mas também eu apresento diante de ti aqueles que estão te agradecendo pelo pai que tu deu a eles, Senhor. Eu quero te agradecer pelos pais que nessa hora estão pedindo conserto, pelos pais que estão pedindo novidade de entendimento, pelos pais que estão te agradecendo pelos filhos que tu deu, Senhor. Eu lhe peço que nesse dia, este fim de semana, Deus, que parece que é nada, mas eu entendo pela tua palavra que é um dos momentos mais importantes da existência da humanidade, uma paternidade posicionada. E eu quero dizer, Senhor, que nós não estamos simplesmente comemorando o dia dos progenitores. Estamos celebrando o dia que o Pai nosso que está no céu nos gerou. Queremos te agradecer pela sua paternidade, Pai. Agradecer pela paternidade que tem nos ensinado, tem nos feito vivê-la, tanto recebendo quanto doando. E eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, o Cristo, seu Filho amado, que nós possamos estar alinhados com os céus, tendo o coração agradecido por tudo, mas alinhar com o trono da graça a sua paternidade em relação a nós e a nossa paternidade em relação aos outros. Leva-nos a viver a plenitude do que a tua palavra nos recomenda, Senhor, porque ela é um livro de regra, de vida e fé para a conduta cristã. E eu lhe peço, Pai, que este fim de semana, todos os pais, aqueles que precisam mudar, cambiar o seu comportamento e mente, eles sofram esse processo da tua parte. Senhor, eu não estou pedindo um raio que caia na cabeça, mas eu estou pedindo uma mudança de atitude neles, uma mudança de hábito, que com esforço eles comecem a mudar a sua condução paternal. E os filhos e as filhas, por mais distante que ele esteja, por mais irresponsável que ele é, ele foi, esses filhos comecem a dar a ele algo que talvez eles mesmos nunca receberam. E por isso que eles não conseguem dar aos seus filhos. Ajuda-nos a consertar isso com nossos pais, a fim de que a nossa descendência não sofra o mesmo mal. Eu rogo um conserto na paternidade, em todos os níveis da sociedade humana e dos teus filhos do reino, Senhor. Eu lhe agradeço pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos, por ter me dado a alegria de ser pai. E que os filhos, nesse fim de semana, possam honrar os seus pais, com amor, com presentes, com beijos, com afeto, com palavras, mesmo nos distantes,
que não esperem um túmulo para chorarem e falar que deviam ter feito. Desperta-nos. Ajuda-nos, Senhor. Tudo para a glória do teu nome, Pai. Eu te agradeço e eu lhe peço. E eu te amo, Papai. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém e amém. Apresentamos Revista Vertical com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, reportagens, informações, dicas, interação e a sua participação. Revista Vertical, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O nosso encontro é aqui. Vertical FM.